Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar alinhados com a vontade de Deus, acertar os nossos ponteiros com os céus, estarmos prontos para estar no centro da vontade de Deus. Será que é bom estar no centro da vontade de Deus? Claro que sim. Somos bem-aventurados, somos felizes quando estamos alinhados com a sua vontade. E a palavra de Deus nos fala tantas coisas tão lindas a respeito de bem-aventuranças, a respeito de estarmos felizes, de vivermos bem, se cumprirmos a sua vontade. No programa de hoje, conversaremos sobre esta bem-aventurança. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Não é bom receber? Não é bom ganhar um concurso, ganhar presentes? Mas o Senhor vai dizer que felizes ou mais bem-aventurados os que dão. Vamos conhecer um pouquinho da vontade de Deus nisso aí? Então deixe o seu coração aberto para receber a palavra de Deus. O Espírito Santo vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A palavra de Deus nos traz estas dicas preciosas para sermos felizes. Como podemos ser felizes? Deus nos criou, Deus nos fez, Deus fez o nosso ser de uma maneira tão maravilhosa. O nosso corpo é essa máquina perfeita que nos mostra a glória de Deus. Mas Deus nos fez para vivermos em sociedade, para vivermos em comunhão com as pessoas. Deus nos fez para que nós pudéssemos ser felizes. Não vivemos chorando e tristes, amargurados, não. E nós vamos ver que para sermos felizes, o Senhor nos manda amar, o Senhor nos manda dar, e mais bem-aventurado é dar do que receber, ele diz. Olha o que está em Atos, capítulo 20, dos versos 33 ao 35. Está escrito assim: de ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Aqui neste capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo está se despedindo dos irmãos. Ele chamou os irmãos de Éfeso, de vários lugares ali, e antes de entrar no navio, ele diz: olha, eu quero fazer aqui um resumo do meu trabalho. Eu quero apresentar um feedback do meu ministério no meio de vocês. E então, ele diz, no finalzinho aqui: de ninguém cobicei a prata, não tive ganância, não quis ir atrás do que vocês tinham para me dar. Pelo contrário, eu trabalhei com as minhas próprias mãos. E eu tenho vos mostrado, eu tenho servido de exemplo para vocês, mostrando que a gente deve trabalhar e dar. Não ficar buscando receber, mas trabalhar para dar. Porque Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Não é gostoso você poder compartilhar, você poder repartir, você poder dar aquilo que Deus tem te dado com abundância? E talvez nem com tanta abundância, mas quando a gente começa a repartir, e repartir não é dividir, não é subtrair, é multiplicar. Olha aqui, o Senhor nos manda amar e dar. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículo 30 ao 36. Jesus diz assim: dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque os pecadores amam os que os amam.
Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Que coisa linda! Jesus aqui, Ele está dizendo, olha, se você amar quem te ama, que recompensa você tem? Não fez nada demais. Se você fizer bem àqueles que te querem bem e fazem bem para você, não tem nada demais. Mas, se você empresta ou você dá para quem não pode te pagar, para quem não pode te retribuir, então será grande o seu galardão. E o Senhor diz, para amar os inimigos, fazer bem, fazer sempre o bem e emprestar ou dar para aqueles que não podem nos retribuir. É o que o Senhor está dizendo aqui. Ele diz, amai, porém, os vossos inimigos. Porque se o inimigo, ele já não gosta da gente, ele fala mal da gente, ele briga com a gente, ele suja o nosso nome, nós não vamos esperar nada bom em troca. Mas nós vamos caminhar com pela terra, caminhar com o inimigo ao nosso lado ou pelas nossas costas, amando, compreendendo. Sabe, às vezes a gente pensa, coitada dessa pessoa, ela não tem o que dar, ela não conhece o amor, ela só tem o ódio no seu coração porque ela não conhece Jesus. Então, amar o inimigo, nós estamos dando o que Deus nos tem dado. Nós estamos semeando tanta coisa boa. E o Senhor está dizendo que nós vamos ser filhos do Altíssimo, parecidos com Deus, quando nós damos amor. Damos compreensão. Dar aos pobres. Jesus, ele fala sobre isso, sobre dar aos pobres. Em Lucas capítulo 12, 33 e 34, Jesus diz assim, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O Senhor aqui está nos dando um conselho de ouro, um conselho precioso. Não ponha o seu coração nas riquezas aqui da terra. Porque se você colocar o seu coração aqui, essas coisas não são suas, não nos pertencem, nós vamos ter de deixar tudo aqui. Eu falo que eu tenho muita pena dos ricos, daqueles muito ricos, daqueles magnatas ou pessoas ricas que acham que o dinheiro é deles, acham que aqueles bens lhe pertencem. Quando eles chegarem diante de Deus, o Senhor vai dizer, o que você fez com o meu dinheiro? O que você fez com a minha fortuna, com os meus bens? E ele vai ficar assustado. Que? Tudo que eu tive, tudo que eu juntei, todo o meu patrimônio era teu, Senhor? Sim, tudo do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Por isso o Senhor dá essa dica, olha, vendei os vossos bens e dai esmola. Não que o Senhor estivesse aqui trazendo uma ideologia mendicante ou que a gente fosse vender a casa, vender os bens, ficar pobre. Não é isso. É tirar do
coração. É não ter no coração as riquezas deste mundo. Jesus, Ele trouxe para nós uma responsabilidade a respeito do pobre. Dai-lhes vós de comer. Jesus, Ele trouxe essa responsabilidade para mim e para você. Nós não vamos saciar a fome de todas as pessoas no mundo, mas daquelas que pudermos, daquelas que batem a nossa porta, daquelas que chegam do lado do nosso carro, nós podemos. Vamos ver o que a palavra diz. Olha, em Lucas 9, de 12 a 17. Este texto ali, quando o Senhor faz a multiplicação dos pães. Nós sabemos que o milagre para multiplicar é Ele que faz, mas preste atenção, está escrito assim: mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Que coisa linda! Você conhece essa história? Quando aquela multidão veio atrás de Jesus, estavam num lugar deserto, o sol já ia se pôr, o dia já estava declinando, a noite iria chegar logo. Eles estavam ali o dia todo ouvindo Jesus, precisavam comer. E os discípulos disseram: manda-os embora enquanto é cedo, para que eles achem alguma coisa de comer, porque o dia declina. E Jesus disse: dai-lhes vós de comer. Hoje, o Senhor olha para nós, o Senhor olha para você, o Senhor olha para o mundo cuja noite vem chegando, o dia vai declinando, o sol vai se pondo, o tempo da terra, dos homens, está findando. E o Senhor diz: dai-lhes vós de comer. Eles não vão ter tempo de chegar em casa, eles vão desfalecer pelo caminho. Dai-lhes vós de comer. Esta palavra chega para nós hoje. Que coisa tão linda, quando os discípulos pegaram aquele pouquinho que tinham, 5 pães e 2 peixinhos, e viram Jesus agradecer, ir colocando no cesto, e o pão foi multiplicando, os peixinhos se multiplicaram, a ponto de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comerem, se saciarem, e ainda sobrou. Sobrou uma coleta de 12 cestos cheios. O Senhor multiplica o pouquinho que nós temos e sacia uma multidão. Como é maravilhoso ter experiências assim. Nossos irmãos já tiveram tantas experiências tão lindas de dar e o Senhor multiplicar. Uma missionária nossa em Moçambique, ela disse: Senhor, eu não quero passar fome em Moçambique, um país muito pobre. E eu vou, mas se o Senhor não me deixar passar fome e eu tiver para repartir. E quando ela estava lá, ela passou alguns anos ali, ela recebeu uma oferta e comprou tudo em trigo. Trigo e alguns açúcar, algumas coisas. E tinha no fundo de casa um pé de limão. E ela colocou aquele trigo que ela comprou, farinha de trigo, em algumas vasilhas herméticas. E então ela fez bolo e fez festa de casamento e pão para os irmãos e fazia limonada. E depois de 2 anos, quando ela veio ao Brasil, ela foi dar um testemunho sobre o seu trabalho e o Senhor lembrou: você percebeu
que em 2 anos a farinha da panela não acabou? Você percebeu que aquele trigo, aquela farinha de trigo que você comprou, durou 2 anos? Ela não tinha percebido. Então ela viu como Deus multiplicou. E assim, melhor coisa é dar do que receber. O Senhor nos manda dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, mesmo que seja nosso inimigo. Jesus diz que dar é melhor do que receber, porque quando nós damos é porque nós temos o nosso celeiro cheio, é porque nós estamos com as mãos cheias e mesmo que seja tão pouquinho, apenas 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor é capaz de multiplicar. O Senhor é capaz de multiplicar. É tão lindo vermos como Deus multiplica quando nós nos dispomos. Uma de nossas irmãs esteve conosco, aliás, foi com a turma da Suzy na África, e ela sabia fazer pães. E o material que eles tinham lá no Congo era mandioca. Então ela iria fazer rosca de mandioca. Iria ensinar aquelas irmãs africanas a fazer a rosca de mandioca. O forno ficava na rua, então era um forno comunitário ali na rua. E juntou de gente. Quando ela ensinou aquelas irmãs a amassarem aquela rosca, amassarem aquela massa, né? Prepararem aquela massa, mas tinha gente demais. Muitas mulheres, muitas crianças, muitos homens. E aquelas mulheres, então, aquelas senhoras que estavam acompanhando a nossa irmã, aprendendo a fazer a rosca, aprendendo a fazer o pão, disseram: olha, aqui no Congo, os homens comem primeiro, o que sobra fica para as mulheres, o que sobra fica para as crianças. Então, essa rosca, esses pães que você preparou, vai dar apenas para os homens, para os pastores, para os líderes, para os homens. E a irmã ficou tão triste, pensou: mas e quantas crianças aqui? E quantas mulheres? E ela disse: oh, está bem, mas eu vou pedir uma coisa. Vocês me permitem que eu parta as roscas? Que eu parta, que eu divida aqui? Oh, tudo bem. E trouxeram as bandejas. E aquele cheirinho gostoso da rosca de mandioca. E ela começou a partir. E ali ia partindo e orando: Deus multiplica. Multiplica, que nenhuma criança dessas aqui fique sem ganhar um pedacinho. Que todos possam provar. E aí ela deu para as irmãs levarem para os homens e disse: vamos dar para as mulheres, vamos dar para as crianças. E todos comeram, todos comeram. Ela disse: não ficou uma criança sem receber. A rosca que ela fez não era suficiente, mas como Jesus multiplicou anos atrás, ali foi multiplicado também, porque o coração dela se dispôs para aquelas crianças. Melhor coisa é dar. Deus multiplica. Quando você é um mantenedor de missões, aquele pouco que você envia, Deus multiplica. Multiplica lá onde vai chegar. Multiplica por onde esse recurso vai passar. E multiplica para você também. Portanto, ser generoso faz parte da vida do cristão. Paulo fala sobre as ofertas de amor aos irmãos carentes. Na época de Paulo, quando um cristão era preso, eles confiscavam os seus bens. A mulher ficava sem recursos e muitos judeus crentes estavam passando necessidade. Então Paulo levanta uma oferta entre os irmãos para levar para Jerusalém, para levar para esses irmãos carentes. Olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 9, do verso 10 ao 15. Paulo diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade,
a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Que coisa linda! Aqui está dizendo, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, suprirá e aumentará a vossa sementeira. Que coisa linda! Aqui está dizendo que o Senhor é aquele que dá semente para a gente semear, é aquele que dá o pão para a gente comer. O pão é feito da semente, do trigo moído, levado ao fogo. Sim, o Senhor é aquele que dá a semente. Sem o Senhor, não fazemos nada. Sem o Senhor, a terra não produz. Sem o Senhor, não nos alimentamos. Sem o Senhor, nada fazemos. Ele está dizendo, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Interessante que a palavra de Deus ela é comparada com isso. Lá em Isaías capítulo 55, o Senhor diz, assim como a chuva que cai sobre a terra, não retorna para lá, a água não volta para a nuvem, sem primeiro regar a terra, fazê-la fecunda e brotar, para duas coisas, para dar pão ao que come e semente ao que semeia. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. O Senhor está falando de semente de pão, através da sua palavra. O que estamos fazendo aqui, o que a Rede Super está fazendo aqui, o que a igreja tem feito, a igreja do Senhor, em toda a terra, é isso, é dando pão ao que come e semente para semear. A palavra que você está recebendo não é só para te alimentar, é para te alimentar sim, e para você tomar as sementes e lançar. É para você anunciar. E aqui diz a palavra que aquele que dá semente ao que semeia, dá pão para o alimento, vai aumentar a nossa sementeira. Ou seja, quanto mais você der, mais você terá para dar. Quanto mais. Eu me lembro da minha filha Suzy dizendo, mãe, quanto mais roupa eu dou, separo para dar para os pobres, para as pessoas, mais roupa eu tenho, mais roupa eu ganho. E assim, o Senhor aumenta a nossa sementeira. Experimente dar, experimente. Quanto mais você der roupa, alimento, dinheiro, servindo aos irmãos, através da igreja, através de missões, através de trabalhos, associações que estão aí trabalhando com dependentes químicos, com pobres, quanto mais nós semeamos, mais o Senhor nos dá. É como aquela palavra que diz que nós vamos no nosso celeirinho com a nossa pazinha e colocamos no celeirão de Deus. Deus vem com a pazona do celeirão dele e transborda o nosso celeirinho. Este é o nosso Deus. Deus dá. Deus nos ensina a dar. E Paulo diz aqui que Deus vai nos enriquecer para a generosidade. E através do que nós fazemos, são tributadas graças a Deus. As pessoas vão dizer graças a Deus. Quando uma pessoa chora dizendo, eu estava precisando deste dinheiro, eu estava precisando dessas roupas, eu estava orando, pedindo a Deus, graças a Deus. Através de nós,
muitas graças a Deus serão dadas e vão glorificar ao Senhor pela nossa liberalidade. Você é uma pessoa generosa? Que tal começar a ser? Que tal abrir a mão? Que tal fazer a vontade de Deus e dar mais? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Oh, Senhor, eu tenho dado tão pouco, eu tenho feito tão pouco. Eu te peço perdão porque eu podia estar fazendo mais. Mas eu te peço, encha-me com Teu Espírito Santo, lava o meu coração, dá-me um coração puro, limpo e cheio da Tua presença para dar, para ajudar as pessoas ao meu redor, para ser uma bênção, um canal de bênçãos nas Tuas mãos. Dá-me a Tua graça, a Tua bênção, Tua direção em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Comece a dar hoje, agora mesmo. E espero ter você no nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.